A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Lucas, né? Glória a Deus. Nós sabemos que tem Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Os 4 evangelistas, né? Glória a Deus. Desses 4 evangelistas, só para a gente entender aqui, desses 4 evangelistas, somente Mateus e João, né? Eram discípulos de Jesus. No caso, Lucas e Marcos não era convertido quando Jesus estava com os discípulos, né? O que acontecia a situação de Marcos? É que Jesus e os discípulos, né, sempre passavam, né, ceavam, aliás, almoçavam, já, às vezes jantavam, né, na casa da mãe de Marcos. Marcos era um simpatizante da obra, do ministério de Jesus, né? Mas nunca, não é que nunca se converteu, mas não se converteu com Jesus ali, né? Porque quando Jesus ele é crucificado, Pedro, ele traz Marcos para ele. Quem discipula Marcos é Pedro, né? Glória a Deus. No caso de Lucas, que nós vamos falar agora, é interessante você vai prestar bastante atenção. Glória a Deus, louvado seja Deus, porque quando Lucas chegou, né, as coisas já tinham acontecido, tá certo? Então eu quero ler um texto antes com você, em nome de Jesus. E diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, no céu, né? Depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Glória a Deus. Esse negócio que Lucas, para os irmãos, isso é bem propagado, né, no meio cristão. Lucas, ele era escravo, né? Provavelmente Lucas, ele vem de Roma, provavelmente, né? Glória a Jesus. Porque os escravos, né, aqueles escravos, quando eles tinham bom comportamento, eles era dado para ele profissões, né? No caso de Lucas, é medicina, né? Mas havia também outra situação que era dado para a pessoa, né? Arquitetura, porque Roma mexia muito com ponte, construção, essas coisas, né? Professores, tá certo? Então, tipo assim, o escravo, quando ele era livre, né? Quando ele era solto, ele tinha essas habilidades aí, né? Glória a Deus. Aí quando Lucas vem, ele vai escrever a carta para Teófilo, ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Então, o que seria o primeiro tratado que Lucas está se referindo? O primeiro tratado que Lucas está se referindo, para você que gosta de cavar um pouco, glória a Deus, o primeiro tratado que Lucas está se referindo é o primeiro evangelho, porque Lucas, quando ele chega, quer dizer, ele não conviveu com Jesus, ele não andou com Jesus, né? Mas Lucas começou a investigar. Em outra tradução, está dizendo assim, Lucas dizendo assim, é que eu procurei saber ou procurar minuciosamente as coisas que Jesus fez, né? Quer dizer, ele provavelmente interrogou os discípulos do Senhor Jesus, interrogou a mãe de Jesus, né? O pai não, que já havia sido morto, né? Então, Lucas, ele fez uma investigação, né, bem apurada. Por isso que para os teólogos, né, os pensadores, Lucas é aquele que chega mais perto, né, de uma teologia limpa, né, de uma teologia pura, né? Glória a Jesus. Então, o primeiro tratado que Lucas faz é justamente o livro de Lucas, tá certo? O livro de Lucas. Então, glória a Jesus. Aí tem o que? Tem o segundo, né? Qual que é o segundo? Né?
Se ele fala que fez o primeiro, o segundo é justamente Atos dos Apóstolos, glória a Jesus. E Lucas escreve, né? Mas uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante de se falar é que Lucas vai escrevendo sobre os discípulos, o que aconteceu, ele fala do Pentecoste, né? Ele fala quando Pedro, né, se levanta ali, muitas almas rende ao Senhor, e há um batismo grandioso ali, ele vai falando de Safira e Ananias, ele vai escrevendo, vai narrando a história ali, glória a Deus, louvado seja Deus. Só que depois que Saulo, né, tem um encontro com o Senhor Jesus, você vê que as escritas de Lucas, ele larga, ele não narra mais sobre Pedro, Tiago, João, né? Por quê? Por que será que isso aconteceu? Porque quando Lucas conhece Paulo, eles se identificaram com as ideias, os dois, né? Você sabe, querido leitor e ouvinte, né? Glória a Deus, que Pedro foi chamado para o evangelho da circuncisão, né? E Paulo foi chamado para o evangelho da incircuncisão, né? Glória a Deus, para o gentio. É até chamado Paulo, né? Glória a Deus, quando o Senhor teve um encontro com Saulo, né? Glória a Jesus, ele fala sobre o doutor dos gentios, né? Glória a Deus. E isso é o que nós estamos falando sobre Lucas, né? E você vê que Paulo, já no finalzinho do ministério dele, o que ele faz, né? Glória a Deus. Paulo, ele manda chamar Lucas, né? Que lhe é precioso, né? Glória a Jesus. Então, eu queria deixar essas particularidades aqui sobre um apanhado, né? Um cavado, assim, do ministério de Lucas, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deixe seu comentário aí, tá bom? Glória a Deus.